Olá, bem-vindos mais uma vez ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Chegamos ao último vídeo da nossa série especial sobre a história das Copas. Vamos falar hoje da Copa do Mundo de 2022, Copa essa realizada no Catar. Foi um marco histórico, né? Porque foi a primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio, né? E a última Copa do Mundo, a última edição de Copa do Mundo realizada com o formato ali que começou em 1998 com 32 seleções, né? Aquele formato que a gente se habituou a conhecer. Agora teremos uma Copa do Mundo de 2026 com 48 seleções, algo que eu não gosto, mas vamos acompanhar para ver como vai ser essa Copa de 2026. Foi uma Copa do Mundo considerada por muitos. Não foi uma Copa. A Copa em si não foi tão legal, né? A gente vai falar isso mais pra frente. Mas a final é considerada a maior final de todos os tempos. A maior final de Copa de todos os tempos, né? Então, vamos lá. A sede e infraestrutura, né? A Copa foi sediada no Catar entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro de 2022. Essa Copa já tem uma diferença, né? Por quê? Porque no meio do ano, ali entre junho e julho, né? O Catar, ele tem altas temperaturas, né? Então, era inviável fazer uma Copa do Mundo no meio do ano. Não que novembro e dezembro não seja calor lá, mas pelo menos o clima é mais ameno. Então, a FIFA optou por realizar a competição entre 20 de novembro e 18 de dezembro de 2022 para evitar o calor extremo do verão desértico. E o torneio foi transferido aí para o final do ano pela primeira vez. O evento contou com 8 estádios, todos em um raio de 55 quilômetros em Doha, permitindo que torcedores assistissem a mais de um jogo no mesmo dia. Isso é um detalhe curioso, né? O Catar, ele é um país pequenininho, ele é do tamanho ali de Sergipe, né? E para essa Copa foram construídos 7 estádios e um estádio foi reformado. E foram estádios suntuosos, né? Foram estádios assim grandiosos que o Catar construiu. Foi uma Copa que o Catar gastou muito dinheiro, né? O presidente Joseph Blatter, né? Que foi o presidente da então escolha, né? Do Catar. Ele declarou depois que a Copa no Catar foi um erro, né? Pelo tamanho do país, né? E ele se referia ao tamanho do país, né? O Catar era um país muito pequeno para receber uma Copa do Mundo, né? Mas mesmo assim, teve Copa do Mundo no Catar. O principal estádio do Catar, né, foi o estádio Lusail, né? O Lusail Stadium, de mais de 80 mil lugares, palco da final. A abertura foi no Al Bayt Stadium, sede da abertura, inspirado em tendas beduínas. Teve também o estádio 974, um estádio todo feito com containers, né? 974 é o código de... É tipo o DDD do país lá do Catar. E teve outros estádios, como o Khalifa International, o Alto Mama, o Ahmad Bin Ali, o Cidade de Educação e o Al Janoub. Esses aí, os estádios lá da Copa do Catar. O formato e as participantes, formato tradicional, né? 8 grupos, 32 seleções, divididos em 8 grupos com 4 seleções. E os dois melhores avançavam para o mata-mata, oitavas, quartas, semi e final. As seleções classificadas foram da Europa: Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, País de Gales, que voltava a uma Copa do Mundo depois de muito tempo, Polônia, Portugal, Sérvia e Suíça. Da América do Sul vieram Argentina, Brasil, Equador e Uruguai. O Peru havia ficado fora na repescagem, havia perdido uma vaga para a Austrália. A Austrália, então, conseguia sua vaga na repescagem, junto da Austrália pela Ásia, né? A Austrália jogava pela Ásia e pela barra Oceania, né? E pela Ásia também vieram Arábia Saudita, Austrália, Coreia do Sul, Irã, Japão e o anfitrião Catar, que não disputou a eliminatória, ganhou a vaga direta por ser sede. Da América do Norte, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos e México. Canadá também voltando à Copa do Mundo depois de muito tempo. E da África, Camarões, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia. Marrocos seria a grande surpresa dessa Copa. Curiosidades e identidade, né? O mascote foi o Laib, que significa jogador super habilidoso em árabe. Ele era inspirado naquele kif, né? No lenço tradicional usado na cabeça ali da cultura árabe, naquele chapéuzinho árabe. Era um mascote que lembrava muito, o pessoal brincava que lembrava muito o Gasparzinho, né? O fantasminha camarada.
é um mascote simpático, mas que não fez tanto sucesso assim. A música oficial, a principal foi Haya Haya Bear Together, mas a trilha oficial contou com outras músicas como Arbu e também C'est la vie e Dreams, né? Uma música de um cantor ali de K-pop. A música que mais fez sucesso, no entanto, foi Muchachos. Agora nos volvimos a ilusionar dos argentinos, que a torcida argentina vivia cantando, né? As polêmicas daquela Copa, né? O torneio foi cercado de críticas sobre direitos humanos no Catar, condições de trabalho dos imigrantes e na construção dos estádios e restrições à causa LGBT, né? Como a proibição da abraçadeira de capitão One Love, né? A FIFA proibiu que as seleções usassem, algumas seleções europeias principalmente queriam usar essa abraçadeira. A FIFA proibiu o uso dessas braçadeiras e sob pena de cartão amarelo para quem usasse, ou suspensão, não sei se era suspensão direta ou cartão amarelo para quem utilizasse. A campanha do Brasil, o Brasil chegou como grande favorito na visão de muitos, né, sob o comando do técnico Tite. O time titular era Alisson, Éder Militão ou Danilo na direita. O Éder Militão, aí tem uma polêmica, né? Porque o lateral titular era o Danilo, mas o Tite levou o Daniel Alves para a Copa do Mundo com 39 anos. E aí o Danilo acaba se machucando no primeiro jogo contra a Sérvia e o Daniel Alves seria o substituto natural. Mas aí o Tite, ele coloca o Éder Militão, ele opta pelo Éder Militão na direita. E isso aí gerou um questionamento. Pô, se você não vai usar o Daniel Alves, por que levou? Né? E aí já começava uma polêmica aí sobre a convocação do Daniel Alves e o uso do Éder Militão, então zagueiro usado como lateral direito. Na zaga, Marquinhos, Thiago Silva e o Danilo. O lateral esquerdo começou como titular, era o Alex Telles, mas depois teve uma lesão também, teve uma lesão durante a Copa, e aí o Danilo foi utilizado ali como lateral esquerdo improvisado. Casimiro, Lucas Paquetá e Neymar no meio-campo, com Rafinha, Richarlison e Vini Júnior formando o trio de ataque. A campanha, o Brasil venceu a Sérvia na estreia por 2-0. Nesse jogo, foi um jogo um pouco tenso no primeiro tempo, mas depois a vitória veio 2-0. Nesse jogo, o Neymar se machucou, ficou fora dos 2 outros jogos da primeira fase, gerou uma tensão aí na torcida brasileira, mas conseguiu se recuperar a tempo de jogar as oitavas de final. Depois venceu a Suíça no segundo jogo por 1-0, perdeu o terceiro jogo com os reservas, né, para Camarões, por 1-0. E mesmo assim classificou em primeiro lugar no grupo. E no terceiro jogo, no jogo das oitavas, o Neymar voltaria e o time golearia a Coreia do Sul por 4-1. E aí viria a queda nas oitavas de final, né? Viria a queda nas oitavas de final contra nas quartas de final contra a Croácia, né? O Brasil dominou, mas parou no goleiro Livakovic, né? Na prorrogação, o Neymar fez um golaço aos 15 minutos do primeiro tempo, porém faltando 4 minutos, malditos 4 minutos, o Brasil, pro fim, no contra-ataque, o Bruno Petkovic empatou e nos pênaltis o Rodrigo e o Marquinhos erraram, o Neymar não bateu, isso também foi motivo de polêmica, motivo de discussão, e aí o Brasil era eliminado nas quartas de final para a seleção croata. A Croácia fazia a semifinal, isso gerou muita frustração na torcida brasileira, muito debate também, muitas críticas ao Tite, né, por não ter colocado, por ter acontecido essa derrota faltando 4 minutos ali para terminar o jogo, né, num erro que até hoje é debatido, de quem foi a falha ali, se a falha foi do Fred, se a falha foi do Casimiro, e também a discussão sobre a não utilização do Neymar na cobrança de pênalti foi outro debate ali, outro questionamento feito ao Tite, né, depois daquela eliminação. E é uma Copa muito doída, que eu acho que a Copa de 22 era a Copa que o Brasil tinha realmente a maior chance de acabar com o jejum de 100 títulos de Copa do Mundo e conquistar realmente o hexacampeonato. E a coisa ficaria pior, né? Porque mais pra frente vamos falar disso, né? O destaque e decepções daquela Copa, né? Destaque total para Marrocos, né? A seleção africana foi a primeira a chegar a uma semifinal, eliminando Espanha e Portugal no mata-mata.
E na semifinal cairia para a rival, né, a França, né? Marrocos e França têm rivalidades por questões aí históricas, questões de imigração, né? Mas Marrocos faria uma Copa histórica chegando na semifinal. As decepções daquela Copa seriam a Alemanha, mais uma vez eliminada na primeira fase, a Bélgica, que também caiu na primeira fase, Dinamarca, que chegou como surpresa, como possível surpresa daquela Copa, mas também foi eliminada na primeira fase, não passou da primeira fase. E, enfim, essas foram assim as maiores decepções. Uma decepção também foi o Catar, né? O anfitrião não passou da fase de grupos, perdeu os 3 jogos da fase de grupos e foi eliminado sem ganhar, sem avançar para as oitavas e sem vencer nenhum jogo. Os melhores jogos daquela Copa, além da final, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Argentina e Arábia Saudita. A Arábia Saudita venceu a Argentina de virada, 2-1, com o Salem Al-Dassari, maior jogador da história da Arábia Saudita, virando o jogo 2-1, virando a partida, né? E a narração que mais ficou icônica, né, desse jogo foi uma narração do Rogério Vaughan na ESPN. A ESPN não tinha os direitos da Copa do Mundo, mas tinha os direitos dos melhores momentos, e ele faz uma narração espetacular desse jogo, que vale a pena, se você puder encontrar no YouTube, é uma narração que vale muito a pena ouvir, e onde ele fala assim, o futebol é a arte do possível, né? Ele fala várias vezes essa frase, realmente o possível aconteceu, né? A Arábia Saudita derrotava a favorita argentina do Lionel Messi na estreia, ficou aquele clima de que a Argentina seria eliminada, mas a Argentina se recuperaria depois, com o Lionel Messi liderando a seleção albiceleste aí até a final. Depois tivemos Holanda 2, Argentina 2 nas quartas de final, um jogo incrível que a Argentina estava ganhando, a Holanda empata num gol ali, numa jogada ensaiada, num gol ali espetacular, numa jogada ensaiada ali montada pela seleção da Holanda, um gol de falta, que todo mundo esperava um chute direto, saiu uma jogada ensaiada e o gol da Holanda. E França e Inglaterra, França 2, Inglaterra 1 nas quartas de final, o jogo que o Wilton Pereira Sampaio apitou e não pode ser visto na Inglaterra, nem pintado de ouro, né? E a grande final, né? A partida jogada em 18 de dezembro no Lusail Stadium, né? É descrita como a final das finais. A narrativa era o duelo de gerações entre os camisas 10, né, Mbappé e Messi, o Lionel Messi em sua última tentativa de conquistar a Copa do Mundo e o Mbappé buscando o bicampeonato consecutivo. Durante o jogo, o domínio argentino no primeiro tempo, a Argentina abriu 2-0 no primeiro tempo, com o Messi de pênalti e o Di Maria após uma aula tática de Scaloni, uma aula de contra-ataque. O furacão Mbappé veio no segundo tempo, né? A França estava morta até os 35 do segundo tempo, quando o Mbappé marcou 2 gols em 97 segundos, levando o jogo para a prorrogação. O drama final, na prorrogação, o Messi marcou o terceiro gol, o gol que o chute, a bola entrou ali, o Galvão ficou naquela, o Galvão que estava narrando a sua última Copa ficou naquela de foi gol ou não, mas o Mbappé empatou de novo num pênalti, fazendo um hat-trick em Copas do Mundo, e no último segundo, o Dibu Martínez fez uma defesa espetacular, milagrosa, com a perna no chute do Kolo Muani, evitando a derrota argentina. Essa defesa do Dibu Martínez, inclusive, foi colocada como a maior defesa da história das Copas, superando a defesa do Pelé com o Gordon Banks ali na cabeçada do Gordon Banks. Não sei se foi, mas foi tão espetacular quanto a defesa do Gordon Banks. Depois do jogo, nos pênaltis, né, a Argentina venceu por 4-2, coroou a carreira do Messi, né, finalmente sendo campeão do mundo com a Argentina, e a Argentina voltando a ser campeão do mundo após 36 anos. O Messi eleito o melhor jogador da Copa, o Mbappé foi o artilheiro com 8 gols, né? Os prêmios individuais, o Messi foi o bola de ouro, né? Foi o melhor jogador da final e o melhor da Copa, né? O artilheiro e chuteira de ouro foi o Kylian Mbappé com 8 gols, o melhor goleiro foi o Dibu Martínez da Argentina, e tem aquela imagem dele com o prêmio, né, comemorando nas partes íntimas dele, né? O que gerou polêmica e gerou até uma punição depois. O melhor jovem foi o Enzo Fernandes, da meio-campista da Argentina, né? E em resumo, assim, a Copa de 22 pode ser descrita como foi uma Copa
de redenção histórica do Lionel Messi, né? Um ápice, um drama, um futebol, a consagração do gênio, né? O torneio marcou o fim da espera de 36 anos da Argentina e resolveu o debate sobre o lugar de Messi na história, ao conquistar o único troféu que lhe faltava na final das finais. Uma quebra de paradigmas, né? Foi a primeira edição no mundo árabe, realizada no final do ano, e viu o Marrocos fazer história, né? Como a primeira seleção africana a chegar a uma semifinal derrubando gigantes europeus. O quase, né, o trauma brasileiro, infelizmente, foi para o Brasil, foi a Copa do Detalhe. A seleção do Tite, ela encantou contra a Coreia do Sul, mas sucumbiu em 4 minutos do fim da prorrogação contra a Coreia do Sul, evidenciando falha emocional e tática no momento decisivo. E o espetáculo final, um jogo memorável na final, um jogo que parecia decidido, tornou-se um duelo épico entre Messi e Mbappé, terminando com uma defesa milagrosa do Dibu Martínez e uma disputa de pênaltis que parou o planeta. O Montiel bateria o pênalti que desentalaria ali o grito de campeão do povo argentino. Foi uma Copa que provou que, apesar de todas as polêmicas extracampo, o futebol ainda é capaz de produzir roteiros mais inacreditáveis do esporte. A Copa do Mundo em si, ela não foi uma Copa muito legal, né? Muitos placares, muitos jogos acabaram em 0-0, muitos jogos assim, um nível técnico baixo, mas entregou essa final fantástica. Se o jogo tivesse acabado 2-0 para a Argentina, seria uma Copa ali correta, uma final correta, mas como teve esse plot twist aí do Mbappé empatando o jogo em 1 minuto e meio, e depois a virada da Argentina na prorrogação e o empate depois do Mbappé e a decisão por pênaltis, foi considerada por muitos, é lembrada até hoje como a maior final de Copa de todos os tempos, a Copa do Mundo do Catar de 2022, que coroou para sempre o gênio Lionel Messi como, enfim, campeão mundial, e a Argentina voltando a ser campeão depois de 36 anos, conquistando o seu 3º título. É isso. Esse foi o nosso especial de História das Copas. Foi muito legal revisitar as Copas do Mundo desde 2030. Espero que você tenha curtido, gostado. Se você ainda não viu, aproveite para rever os vídeos aí desde a Copa de 2030. Foi muito legal fazer esse trabalho. E não acabou, o nosso modo Copa está ativado a partir de agora. Semana que vem tem mais vídeo de Copa do Mundo, mas agora a gente vai mergulhar definitivamente na Copa do Mundo de 2026. Copa que vai ser no México, no Canadá e nos Estados Unidos. Mas espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, gostado do nosso especial. Se gostou, deixa o like, curta o vídeo, compartilhe e até a próxima.